Você já presenciou algum animal demonstrando gratidão ao humano, como se compreendesse profundamente o que um ato de bondade significa? Muitas vezes acreditamos que o ser humano é o único animal capaz de sentir certas emoções, bem como é o único capaz de demonstrar, mas isso não é verdade. Cada espécie tem seus próprios rituais e processos, e cabe a nós entendê-los e respeitá-los. Hoje vou lhe contar uma história que te deixará boquiaberto. Já está inscrito no nosso canal? Se não, inscreva-se e clique no sininho para receber nossas notificações. Está pronto? Então vamos começar! A vida é uma coisa incrível, que às vezes nos apresenta algumas surpresas das quais nem sonhávamos que aconteceriam. O destino nos dá situações inacreditáveis com as quais devemos aprender uma lição. Se vamos passar essa lição para frente ou se a vida terá que nos ensiná-la novamente, depende apenas de nós. Tudo nesse mundo acontece por uma razão, e os grandes segredos do universo são incompreensíveis para a mente humana. Essa história aconteceu não muito longe de uma pequena vila, nos bancos de areia de um turbulento rio na Sibéria, onde pescadores locais iam com frequência. A pesca era muito necessária na região, visto que era uma das principais formas de obter carne de forma natural e sem custos de criação. O personagem principal dessa narrativa era também um fã de pesca, que a qualquer momento estava pronto para se dirigir às águas com barco e vara de pesca e pegar alguns exemplares. Não só para alimentação, mas por esporte também. Gostava dos desafios e calma que a pesca exigia. Era uma manhã comum quando ele se encaminhou para o rio. Suas águas estavam brilhando à luz do sol e passando rapidamente pelas pedras numa correnteza suave. A manhã estava agradável, estava claro, o sol brilhava, era hora de uma pesca bem-sucedida. E foi assim que aconteceu. Duas grandes trutas já estavam no balde do homem quando, de repente, ele viu algo que o deixou assustado e sem fala. O pescador viu que não muito longe dele, um grande urso pardo que estava acompanhado de seu filhote indo a caminho do rio. A mãe ursa estava caminhando em direção às águas e abaixo dela estava seu pequeno bebê, tentando acompanhar suas grandes patas e largas passadas. Eles estavam na beirada, em direção ao rio, e o homem se mantinha calado, ainda surpreso com a visão. Ele percebeu a presença da família muito em cima e já era tarde para se esconder. A ursa o viu, mas não parecia muito preocupada com ele. O grande animal pegou um peixe com a boca e animadamente jogou para seu filhote, que esperava por ela na beira do rio, e juntos os dois dividiram aquela refeição. O filhote estava animado e brincalhão após ter comido o peixe, e pulava e rodava na beira do rio. Porém, de repente, algo terrível aconteceu. O filhote deu um passo em falso e resvalou nas pedras cheias de limo, caindo nas águas. Ele imediatamente foi pego por uma forte correnteza que o levou para o meio. A mãe ursa, assim que percebeu o acontecido, começou a chamar por seu filhote, entrando na água fria. Mas a correnteza estava arrastando o filhote rio abaixo, em direção do homem que estava pescando naquela manhã. Ela então saiu da água e começou a acompanhar o filhote pela margem. O pescador, vendo o desespero da mãe e o perigo que o filhote corria, não pensou nem por um minuto. Jogou a vara em seus pés e pulou nas águas gélidas, totalmente vestido e nadando e lutando contra a correnteza. Com um pouco de dificuldade, conseguiu pegar o bebê pesado, molhado e que se tremia de frio e medo, gritando por socorro à sua mãe. O homem também foi golpeado pela correnteza, quase caindo e pisando em falso nas pedras lisas. Mas ao se apoiar novamente no barco, conseguiu se manter em pé. Ele conseguiu resistir, segurando o pobre urso com força em seus braços. O filhote, por sua vez, nem se preocupou com aquele estranho e entendeu que estava sendo salvo. Ele agarrou com suas patinhas o braço do homem, como se agarrasse num galho de árvore por sua vida. A mãe ursa chegou muito perto e olhou para o homem com inquietação. O pescador teve muito medo de ir até a margem, onde a grande predadora esperava por ele, que carregava seu filhote nos braços.
Mães ursas geralmente atacam quando percebem algum perigo para si e seus filhotes, e não tinha como ter certeza de que ela iria entender que o pescador não representava uma ameaça. Ele se dirigiu até a margem e cuidadosamente colocou o filhote no chão. O bebê correu em direção à sua mãe, choramingando e chamando por ela, como se contasse para ela o que tinha acabado de acontecer com ele. O pescador se dirigiu novamente à água, subindo em seu barco. Se sentou e pegou sua vara, voltando a pescar como se nada diferente tivesse acontecido. Ele dirigiu o barco à luz do sol para que suas roupas pudessem secar. Algumas horas se passaram e o tempo virou repentinamente. Estava ventando forte e as nuvens começaram a se fechar, mas o homem não tinha conseguido pescar mais nada. Olhando para seu balde, o homem suspirou. Sua pesca mal tinha coberto o fundo. Quando ele olhou ao seu redor, ficou chocado. A mãe ursa e o filhote estavam lá novamente, ainda perto dele. Aos pés da ursa haviam vários peixes, espécimes valiosos como salmão, taimen e truta. A ursa olhava para o homem, que estava completamente parado, com medo de chegar mais perto da margem com seu barco. Com uma última olhada, ela se afastou da margem junto com seu filhote, deixando para trás os peixes que havia coletado e seguindo para a floresta, onde um banquete de frutas deliciosas esperavam os dois. Arbustos de framboesa e amoras selvagens cresciam da beirada da mata, e os ursos foram até lá para prová-las. Só quando a família de ursos já estava saboreando as guloseimas naturais, o homem ousou sair de seu barco e caminhar em direção aos peixes. Ele observou todos aqueles peixes maravilhado e só então notou que a ursa havia pegado todo aquele cardume para ele, pois todos os peixes estavam inteiros e nem a mãe nem o filhote haviam comido. Será que o animal previu que o homem não conseguiria pegar comida suficiente para si mesmo e agora não tinha nada para comer com sua família? Ou quem sabe, e mais provavelmente, a ursa queria agradecê-lo e retribuir a gentileza de ter salvo sua prole. De fato, era isso. A ursa se esforçou para pegar alguns peixes para o homem que havia salvado a vida de seu bebê. O homem pegou aqueles peixes suculentos e foi para casa, onde sua esposa e filho esperavam por ele. Sua família ficou surpresa com aquele incrível banquete que duraria por dias. Eles fizeram um excelente jantar, com ensopado e peixe assado. O pescador comeu bem após aquele dia cansativo, onde tanta coisa havia acontecido. Em seguida, ele foi se deitar e adormeceu. Mas não é aqui que a história acaba. A coisa mais impressionante aconteceu em seguida. Na manhã seguinte, o pescador pegou sua vara de pescador e balde e subiu pelo rio em busca de uma boa pedra à margem para sentar e pescar mais alguns peixes. Afinal, logo o inverno chegaria. Assim que sentou no local e olhou em sua volta, ficou maravilhado com o que viu. Seus novos amigos estavam lá, esperando por ele novamente. A ursa parda se dirigiu a uma correnteza mais alta, onde os salmões pulavam para fora da água. Sem dificuldade, ela os agarrava com as patas e os atirava para a margem. Os animais comeram calmamente e novamente se dirigiram para a floresta, deixando propositalmente novos peixes para o pescador. Ele não conseguia acreditar em seus olhos e no que começou a acontecer com frequência. A mãe ursa e seu ursinho o encontravam repetidamente naquele rio e o presentearam com peixes. Cada vez que se encontravam, a grande ursa deixava uma pilha de peixes para o pescador. Todos os seres vivos são capazes de sentir gratidão, não apenas os humanos. Animais também pensam e entendem trocas e relações e são capazes de agradecer àqueles que o ajudaram um dia. Uma pescaria que teve um resultado tão positivo foi trazida até o pescador graças à sua ação bondosa e corajosa, quando ele correu ao rio para salvar o pequeno, molhado e assustado filhote de urso. Nós também devemos nos esforçar para ajudar um animal sempre que possível. Com nosso progresso, tornamos o mundo cheio de coisas perigosas para esses animais, domésticos ou não. Devemos nos lembrar que não somos os únicos que habitamos esse planeta e, a partir do momento que possuímos todas as ferramentas e condições ao nosso favor, é mais que justo e correto que ajudamos aqueles que precisam. Você gostou do vídeo e da história de hoje?
Não se esqueça de comentar as suas opiniões aqui embaixo. Curta e compartilhe esse vídeo com a família e amigos. Eu te espero por aqui como sempre. Até lá. Tchau!